A vacina contra o Covid-19 está a ser desenvolvida pela Imunotep em Cantanhede, Portugal. Mantém uma parceria com a Pneuvax, fabricante global de vacinas no Canadá, e continua a desenvolver esforços para a concretização do investimento necessário por parte das entidades governamentais portuguesas para poder avançar rapidamente para os ensaios clínicos em humanos. A Camões TV falou com os fundadores da Imunotep, que nos apresentaram a empresa e o seu trabalho desenvolvido. Bem, antes de irmos aqui ao grande tema que nos trouxe até aqui hoje, eu gostava que nos dessem a conhecer um bocadinho melhor a Imunotep. Ok, começa. Bem, a Imunotep foi criada em final de 2013, começamos a trabalhar em início de 2014, como fruto de uma investigação feita na Universidade do Porto. Ou seja, o grupo de investigação do qual o Pedro fazia parte estava a tentar perceber porque é que algumas bactérias conseguiam iludir o nosso sistema imune e outras não, e causar com isso problemas em termos de tratamento, como é o caso da resistência a antibióticos. Nessa altura, eu e os meus sócios conhecemos o Pedro e desafiamos a saltar da universidade para uma empresa, e foi quando, digamos, iniciou a Imunotep. A primeira coisa que fizemos foi vir para aqui, para o Biocanto, onde temos excelentes condições para o desenvolvimento de uma startup, e começamos a desenvolver primeiro uma vacina antibacteriana e depois uma terapêutica usando anticorpos também monoclonais como forma de tratamento para isso. Ultimamente temos feito o desenvolvimento também da vacina para o Covid, mas eu se calhar deixava o Pedro complementar com a parte da investigação que ele estava a fazer. Exatamente, porque eu sei que obtiveram resultados bastante promissores aqui nos ensaios pré-clínicos, não é? Como é que tudo aconteceu até chegar aqui a este ponto? Pronto, ou seja, como o Bruno estava a referir, desde o início o nosso foco sempre foi imunoterapias antibacterianas, ou seja, há aqui todo um conjunto de bactérias que nós não conseguimos controlar a infecção, ou o nosso sistema imune não é capaz de controlar essa infecção, o que leva, ou seja, se o nosso sistema imune não controla a infecção, temos que estar constantemente a administrar antibióticos e começam a aparecer resistências. E isso foi todo o nosso trabalho até o ano passado, basicamente, quando tivemos que parar por causa da pandemia e por causa do confinamento causado pela pandemia. A partir daí tivemos que reunimos, foi fácil resolver, mas aqui a questão era, nós temos todo já um percurso de investigação, quer da parte de regulamentar, já temos já um conhecimento no desenvolvimento de vacinas, já tínhamos feito esse caminho para uma outra vacina, e foi aí que decidimos, vamos pôr este conhecimento também aqui ao serviço, né, de uma vacina para o Covid. Na altura, o nosso grande foco, e aquilo que nós achávamos na altura, era que as vacinas iam demorar mais tempo do que demoraram a chegar a Portugal. Ou seja, estávamos a ver todo um cenário em que os países mais influentes, digamos assim, estavam a marcar tudo o que era bens essenciais, e nós achamos que Portugal iria demorar muito a ter vacinas. Portanto, a nossa ideia desde o início foi ter quase um consórcio nacional que rapidamente conseguisse dar resposta à pandemia. Felizmente, com a União Europeia, ou com a posição da União Europeia, em que todos os países da União Europeia, obviamente, receberiam a vacina, felizmente isso não aconteceu, Portugal teve vacinas, no entanto, nós decidimos continuar na mesma com o plano de desenvolvimentos. Temos um parceiro no Canadá que já fazia parte da direção da Imunotep, que garantia a produção da vacina, portanto tínhamos já todo um conhecimento do desenvolvimento de vacinas, portanto avançamos. E na altura também era importante para nós, e acho que para alguém da área seria normal que novas variantes iriam aparecer, ou seja, isso em vírus é muito comum. Desde o início para nós era importante ter uma estratégia que pudesse cobrir todas as variantes que pudessem aparecer, daí o facto de usarmos como vacina o vírus inativado. Também era importante, ou pareceu-nos importante, garantir uma imunidade a nível de um local de entrada do vírus, nos pulmões. Daí... É essa a grande diferença? Sim, eu diria que sim, porque as companhias chinesas estão
também a desenvolver estratégias com o vírus inativado. Portanto, aí eles também já têm algum conhecimento deste tipo de infecções, portanto, não é aí que nos destacamos. O facto de ser um vírus inativado e ser uma vacina inalada, achamos que aí sim é a grande diferença para as outras vacinas. Porque há vantagens. Há vantagens, por um lado, porque garante uma imunidade onde há um local de entrada do vírus, ou seja, garantimos que a partir do momento, ou se o vírus nos conseguir colonizar ou infectar, há logo uma resposta rápida e eficaz que impede o proliferar do vírus. E por outro lado, há aqui uma coisa que para nós também é importante, e desde o início, que é, e como vemos isso para muitas outras doenças infecciosas, muitas vezes temos dificuldade em fazer com que as vacinas cheguem onde as infecções, por norma, são maiores, ou seja, há uma maior taxa e incidência de infecções e menos tratamento, que é em países, muitas vezes, que a gente chama de países subdesenvolvidos. E há um grande problema na distribuição, ou há um fator que é muito importante que limita a distribuição das vacinas nesses países. Obviamente, toda a cadeia de frio, que no nosso caso a nossa vacina não precisa de grandes temperaturas negativas, uma refrigeração normal é suficiente, mas, acima de tudo, a falta de pessoal médico especializado é um limite grave para a distribuição de vacinas nesses países. O facto da nossa vacina ser inalada implica que até a própria pessoa pode administrar a vacina a si própria, uma bombinha de asma. E com isso também queremos facilitar muito a chegada e a administração de vacinas em países que atualmente quase não receberam vacina nenhuma. E países esses que até temos uma grande relação económica e política, nós, Portugal, portanto, há alguma facilidade também em fazer chegar lá produtos. Portanto, eu diria que assim, de uma forma geral, foi este o desenvolvimento. Como disse, em relação aos ensaios pré-clínicos, iniciamos o ano passado iniciamos ao abrigo daqueles programas de PT 2020, dos apoios para a investigação de Covid, submetemos uma proposta. A proposta foi aceita e, a partir do momento em que essa proposta foi aceita, arrancamos com os ensaios pré-clínicos. Até agora está a recorrer bem, temos já resultados muito promissores, ainda não estão acabados. Pretendemos finalizar esses ensaios, aquilo que está previsto é até ao fim de junho termos esses ensaios finalizados e, a partir daí, arrancar para ensaios clínicos em humanos. Exatamente.